olhando a gravação. Vamos lá, está gravando já. Então, para quem chegou também depois, eu acho que Nayara chegou depois aí, e que fique gravado para os outros alunos que não estão aqui, que possam assistir a aula depois. A atividade avaliativa de hoje, que já está liberada, tá? Aqui, ela vai ficar disponível até amanhã, 23 horas e 59 minutos. Por quê? Exatamente foi o que eu estava discutindo aqui, porque um aluno, eu não vou entrar na identidade da pessoa, faz residência pedagógica, ficou sem receber a bolsa e está acumulando dívida, acabou conseguindo um emprego que é à noite. Então, a pessoa não vai conseguir fazer essa atividade hoje, então pediu que eu pudesse colocar até amanhã, pelo menos pela manhã. Então, eu preferi já, se vou colocar até amanhã às 23 horas e 59 minutos. E aí vocês têm tempo, até esse aluno que tem que trabalhar à noite, chega em casa, descansa, tem tempo ainda de fazer. Então, essa atividade, e é a última, então vou dar essa liberada aí para vocês. Tá? E assim, eu deixo isso como até uma gratificação para esse aluno, ou aluna, né? Porque fez todas as atividades, mesmo não vindo aqui na aula por outros problemas pessoais, fez todas as atividades avaliativas até o momento. Então, eu não precisaria fazer a de hoje, que eu vou eliminar a menor nota. Mas como uma pessoa está tão interessada em querer fazer, eu vou dar essa oportunidade. Então, obviamente, todo mundo é agraciado com essa oportunidade. Eu já Beleza? estava preocupada com a internet, porque hoje está bem estável e a última atividade eu não fiz porque eu fiquei sem internet o dia todo. Aí eu já estava preocupada também, graças a Deus, que vai ficar até amanhã. Pronto, que Acho que bom. a chance de estar errada é menor. Beleza, ótimo. Vai lá, dá uma olhada lá. A atividade tem 4 questões, duas, infelizmente, tem um problema, que é, bom dia, Helena, que é domínio e fatoração única. Tem 2 questões. Mas aí tem que dar uma lida nas coisas e tentar fazer, tá? Então vamos lá, gente. A aula, hoje a gente vai falar, como eu tinha mencionado antes, a gente vai falar sobre redutibilidade nos racionais, porque a gente vai falar hoje, na aula de hoje. E aí vão ficar mais 2 aulas, que é a redutibilidade nos reais e, consequentemente, nos complexos. Aqui, por mais que eu estou falando redutibilidade nos racionais, eu também vou falar em Z. Tá? Tem uma relação entre as irredutibilidades entre esses 2 caras. Então, o foco é esse, que é corpo. A gente está focando nisso, né, em redutibilidade sobre polinômio sobre corpo, mas a gente não vai deixar de falar sobre redutibilidade em Z. Beleza? Na próxima aula a gente fala sobre redutibilidade nos polinômios sobre os reais e complexos, mas obviamente o foco são os reais, que vocês já falaram que a gente não viu muito complexo, mas infelizmente a próxima aula vai ter muito complexo. Isso é inevitável. E na aula de quarta-feira da semana que vem, que é a última aula, a gente fala sobre redutibilidade em ZP, onde P é primo. Então, no corpo ZP. Tá? Então, em corpos finitos. Vai começar a falar. Vai falar sobre isso. Então, essas aulas não são tão longas, não, viu? São aulas mais curtas, mas tem bastante continhas, então tem trabalho para fazer. Eu vou atualizar. Aí, a lista de exercícios que eu ia atualizar hoje, eu não vou atualizar, porque muitas vezes vocês querem dar uma olhada na lista, em alguma coisa, então eu vou deixar para atualizar a lista amanhã, tá? Amanhã eu vou atualizar a lista, já tem questões sobre esse conteúdo, sobre o próximo também, então eu vou atualizar a lista. Quer dizer, já está atualizado, só falta colocar lá no mundo. Tá? Beleza? Vamos lá. Só lembrando, eu vou lembrar aqui uns resultados da aula anterior, que a gente vai usar aqui, tá? Na aula anterior, basicamente, a gente fez a relação irredutibilidade, raiz, a raiz de um polinômio. O resultado mais importante da aula anterior, que eu vejo mais importante, é que
Se f de x, um polinômio num corpo, sobre um corpo, tem r como raiz, então x menos r, ele divide o f de x. Certo? Ele divide o f de x. E aí, esse era um resultado que a gente viu, no teorema, tá? Que é extremamente importante, por quê? Se o f de x, a gente viu outra coisa aqui, se o grau, outro resultado que a gente viu que era até um corolário, o grau de f de x, ele é maior do que 1, não, isso. Então, se f de x tem raiz, era a parte de um corolário, então, mas a parte mais importante desse corolário é essa. Ele tem raiz se somente se f de x é redutível. E aí é a relação entre raiz e redutibilidade e redutibilidade. Porque se ele tem grau maior do que 1, como esse cara divide, eu posso escrever f de x como sendo esse polinômio de grau 1 vezes um outro polinômio, que é múltiplo desse, né? Só que esse polinômio obrigatoriamente tem que ter, no mínimo, grau 1. Então, se um polinômio tem grau 1, ele não é invertível, porque os invertíveis aqui são apenas os elementos de f, tá? Então, ele não é invertível, então eu consegui escrever esse cara como sendo um produto de dois não invertíveis. Tá? Então, isso a gente viu também que se ele é redutível, a volta que era um pouco mais específico, né? Ele precisava ter, que não era um si somente si, né? Deixa eu botar aqui. Si, então, a volta não necessariamente era verdade sempre, mas era verdade no caso em que f era um polinômio de grau. Deixa eu só lembrar aqui qual é. Deixa eu abrir. Eu não lembro direito qual é. Cadê? Divide. Isso, esse era o corolário que eu estava mencionando. E aqui, né? A volta só vale quando f tem grau 2 ou 3. Tá? Aí a gente provou isso. Então, esses resultados são importantes. Mas o teorema mais importante é aquele que eu coloquei aqui. Tá? Esse primeiro aqui. Que a gente, inclusive, vai utilizar aqui. Certo? Beleza? Alguma dúvida até aí ou da aula anterior? Não, não. Então, vamos lá. Ó. O que a gente vai falar hoje, a gente primeiro vamos pensar. A gente sempre vai estar relacionando os polinômios em Z de x com os polinômios em Q de x. Por quê? A gente, na verdade, está preocupado em redutibilidade em Q, que é um corpo, então a gente está tentando encontrar polinômios irredutíveis aí. Tá? Mas, obviamente, olhar polinômios em Z é mais fácil, porque os seus coeficientes são inteiros. Então, se é inteiros, eu posso usar um pouco de teoria dos números para tentar implicar algumas coisas sobre irredutibilidade. Então, o que a gente vai fazer hoje? Além de determinar critérios para irredutibilidade de Q, relacionar o que acontece em polinômios em Z e em Q. Ou seja, será que irredutíveis em Z é irredutível em Q? Será que irredutível em Q é irredutível em Z? Tá? Isso a gente vai tentar deixar claro isso na aula de hoje. Certo? Então, primeiro é o seguinte, ó. Dado um f de x, um polinômio em Q de x, tá? Então, eu tenho que f de x, né, eu posso escrever dessa forma, a n, x elevado a n, mais... Suponha que ele tem grau n, a1x mais a0. Onde o AI, como são racionais, né, ele é da forma PI sobre QI. Tá? Então, racional. Mas olha o que acontece, ó.
Se eu pegar um Q, que é exatamente o produto de todos os QI, né, QN, QN menos 1, o produto QI, e se eu tomar G como sendo Q multiplicado por f de x, eu tenho que esse Q, né, vai ser um polinômio em z de x, concorda? Porque se eu pegar Q multiplicado por todos os caras daqui, né, os ANs, né, aqui, todos eles eu vou eliminar o denominador, né? Sim, sim. Então, esse polinômio aqui vai ter coeficientes todos inteiros. Beleza? Então, o que é que eu tenho? Ó? Esse cara daqui, né, por mais que ele seja um inteiro, mas ele é um elemento de Q invertível. Né? Porque ele é um inteiro, e um inteiro nesse corpo ele é invertível. Então, o que é que eu estou dizendo? Ó? Que todo polinômio em Q, a primeira informação que eu tenho na relação de Q em Z, né? Todo polinômio em Q, ele é associado em Q a um polinômio de Z. Tá? Então, isso, vamos guardar isso. Uma dúvida aqui. Sim. Volta ali. Mas no caso é pegar o produto até QI mesmo? Desculpa. É até zero, né? Desculpa. Obrigado, Léo. É até zero, é até zero. Não é até QI, não. É até zero. Então, o que é que eu posso concluir? Todo polinômio de Q de x está associado em Q de x com um polinômio de z de x. Beleza? Então, todo polinômio, isso é a primeira informação. E outra coisa, isso aqui a gente já sabe, né? Z de x, ele é um subanel de Q de x. Né? A gente já sabe. Só que esse cara daqui... Bom, qual é a diferença principal entre esses dois caras, né? Por mais que esse daqui é um domínio de integridade, esse daqui também é. A gente viu lá atrás. Mas qual é a diferença naquela hierarquia? Esse cara é um domínio de ideais principais, esse cara não é. Por mais que esse daqui seja são domínios de fatoração única, mas não é domínio de ideal principal. Tá? Mas ele continua sendo domínio de fatoração única. Ambos. Né? Beleza? Então, isso aí. Acho que era isso que eu queria falar até o momento disso aí, mas vamos primeiro provar logo esse teorema aqui, ó. Que é isso. Que assim como na aula anterior a gente já sabe relacionar raízes com redutibilidade, tá? E na aula anterior a gente fez para F um corpo qualquer. Aqui, mais especificamente em Q, a gente consegue fazer o seguinte teorema, pelo menos um critério para encontrar raízes. Porque se você tem um critério, uma maneira de encontrar raízes, né? Por mais que seja complicado, um polinômio de grau, sei lá, 100, esse teorema te está dando pelo menos uma maneira de procurar raízes sobre esse polinômio. Então, encontrar raiz de um polinômio que tem grau maior do que 1, estritamente maior do que 1, está dizendo que esse polinômio é redutível. Tá? Que é exatamente aquele teorema que a gente viu na aula passada. Então, esse desse teorema é o primeiro teorema que ajuda você a buscar raízes de polinômios em Q. Tá? Se você tem que f de x é um polinômio em z de x, em particular um polinômio em Q, tá? Mas o que é que está dizendo? Por mais que você pegue um polinômio em Q, ele está associado a um polinômio em z. Tá? Então, encontrar a raiz de um polinômio, só voltando para essa observação aqui, ó, encontrar a raiz desse polinômio, em particular, você está encontrando a raiz desse polinômio. Então, para encontrar a raiz de um polinômio em Q, se você encontrar a raiz de um polinômio em G, em um polinômio em Z, você está encontrando a raiz desse polinômio em Q.
Por isso que a gente se preocupa em olhar principalmente os polinômios em Z. Então, seja f de x um polinômio de grau n. Está dizendo que a n é diferente de zero para dizer que o grau dele é n. E aí, suponha que Q, um elemento, um racional, é uma raiz desse polinômio. Tá? Então, se eu escrever Q como sendo R sobre S, né, de forma que R e S já são relativamente primos, ou seja, eu não consigo mais simplificar essa fração, né? Então, eu vou ter que o numerador vai dividir o a zero e o denominador vai dividir o a n. Tá? Esse é o primeiro teorema. E aí, vamos provar esse teorema e eu vou fazer um exemplo para mostrar como é que esse teorema é útil na hora de você caçar raízes de um polinômio inteiro, raízes racionais em um polinômio inteiro. Isso aí é bem interessante. É. E parece, de certa forma, um pouco desconexo, mas... Exatamente, né? Parece meio... Que loucura, por que uma raiz racional, o seu numerador divide um cara e o denominador divide outro. O teorema de Eisenstein, a gente vai ver também hoje, é o último teorema de hoje, vocês vão ver também que é algo bem parecido, né? Mas bem interessante. Vamos ver a prova aqui. Então, como a gente está supondo que Q é raiz, tá? De f de x, então o que acontece? Ó, o zero é o f de Q. Né? Eu vou colocar logo do jeito que está ali, tá? Q é R sobre S, tá? Então, o Q é R, f de R sobre S. Beleza? Que é a n, R sobre S elevado a n, né? A1 R sobre S mais a zero. Beleza? Uma coisa, pede que seja relativamente primo RS, porque tá pegando a forma irredutível, né? Isso, a forma que você já não consegue mais simplificar, né? Ok. Beleza? E você sempre consegue fazer isso, né? Obviamente, qualquer racional você consegue escrever ele dessa forma. Sim, sim. Então, o que é que a gente faz? Né? Ou seja, esse cara daqui eu posso escrever como sendo a n rs sobre Rn sobre Sn, né? Mais A1 R sobre S, mais o A0. Beleza? O que é que eu vou fazer? Multiplica por S elevado a N. Quando você multiplicar esse cara por S elevado a N, vai ficar o quê? Zero de novo, né? Porque Sn multiplicado por zero vai ser igual a quem? Vou até escrever aqui, S elevado a N, F de R sobre S, que vai ficar igual... aqui vai aparecer o AN, R elevado a N, e vai cortar o S de baixo, né? Cortar. E aí você vai... Vou até escrever aqui, ó. A N menos 1, R elevado a N menos 1, S, não é isso? Isso. A1, R, S elevado a N menos 1, mais A0, S elevado a N. Não é isso? Isso. Bom, Parece demais o binômio de Deus. Agora, observe o seguinte, ó. S divide todos os termos vou escrever assim, ó, de A0 até a n menos 1, concorda? Porque S aparece aqui, vai aparecer aqui até aqui, menos nesse. Não é isso? Isso. Só que se você isolar, né, colocar todos esses caras por outro lado, o menos, S vai dividir todos esses caras, então ele obrigatoriamente ele vai ter que dividir esse. Sim, sim. Assim, vou já escrever isso, viu? Assim, S divide a N, R elevado a N. Como S, R e S são relativamente primos,
Ele precisa dividir o aí, né? Temos que S tem que dividir a N. Certo? S vai dividir a N. Beleza? De forma análoga, aí eu deixo até para vocês argumentarem, talvez com exercício, mas pode fazer um exercício mental aí, analogamente. Consegui visualizar, né? Vai ser basicamente a mesma argumento. Exatamente. Mesmo argumento. Se você multiplicar o cara pelo Rn, você vai perceber que isso vai acontecer. Beleza? É bem tranquilo. Tá bom? Então tá aí provado esse teorema. Então como é que a gente pode utilizar esse teorema para determinar raiz de um polinômio? Vamos lá, vamos fazer exemplo. E tem bastante exercício assim, viu? Que você determine pelo menos uma raiz que aí usa esse teorema, que é um critério para tentar vasculhar. Obviamente, você não consegue encontrar todas as raízes, tá? Mas pelo menos uma consegue. Pelo menos uma pode conseguir. Pode ser que não consiga também. Tá? É verdade, verdade. Pode ser que não consiga. Então, vamos lá. Ó. Considere f de x, esse polinômio, 3x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 2x, menos 8, por exemplo. Então, quais são... como é que você tentaria buscar raízes aí? Você tem que encontrar raiz, por exemplo, se ele tem raiz, você tem que mostrar que o seu numerador divide o a zero e o seu denominador divide o a n. Então, quem que você vai tomar? Os possíveis elementos que divida o primeiro, o termo a zero e o termo a n. Escrever frações. E aí você tem uma quantidade finita desses caras, né? Não tem muitos. E uma vez que você identificou a quantidade finita, você vai testando no seu polinômio para ver se você consegue encontrar. Sim. Certo? Então vamos lá. Por exemplo, se eu tomar mais ou menos 1, né? Ou seja, a fração 1 sobre 1, tá? Ele divide, o numerador tem que dividir, ó, lembrando, ó, o numerador tem que dividir o a zero e o denominador o a n. 1 divide o a zero, sim, menos 1 também. E embaixo o 1 divide o 3, sim. Então isso daqui funciona. Certo? Peraí, gente. Eu acho que tem alguma coisa... Ah, tá. Outro. Mais ou menos 2. Lembrando, né? O denominador aqui é 1, viu? Eu vou até escrever assim. Tá? 2 divide 8 e 1 divide 3. Então, mais ou menos 4. 4 sobre 1. Concorda? Então, vou apagar aqui. Então, o 4 divide 8 e o 4 divide... E o 1 divide 3. Próximo, mais ou menos 8 também. São possíveis, tá? São possíveis. Quem mais aí? 2 sobre 3. E tem outro antes, né? Ah, sim. 1 sobre 3. Não é isso? 2 sobre 3, como o Elton falou, mais ou menos. Pode ser positivo ou negativo. 4 sobre 3. Mais ou menos 4 sobre 3. E isso, mais ou menos 8 sobre 3. Perfeito, Vinícius. Perfeito. Tem mais algum? Não. Não tem. E aí, o que é que você faz? Tentar testar um por um aqui. Testa um por um. Obviamente, eu não vou ficar testando um por um, mas dentre todos esses daqui, possíveis raízes, né? O 4/3 é raiz. Dentre esses, só esse é raiz. Tá em que aí, né? Esse problema. Em que, sim. Ó, esse okay. cara daqui, por mais que esteja em z de x, estamos à procura de uma raiz em Q. Tá em z de x, mas está contido em Q de x, né? Beleza?
A gente está tomando z de x para usar o critério da divisão do último e do primeiro termo. Mas a gente está procurando raiz em Q. Certo? Beleza? Beleza. Então, assim, ó, pode ser um polinômio de grau 5, de grau 6, que determinar a raiz é bem complicado, né? Galois Provou que não tem uma fórmula bonitinha, né? Que você consegue calcular sempre. Então, o que é que você consegue fazer? Pelo menos você tem esse critério. Tá? Obviamente que não vai ser bom se o A0, por exemplo, for muito grande. A não ser que ele seja primo. Eu acho que até computacional isso aí é caro. Uhum. Tá. Mas pelo menos ajuda. E como, mais uma vez, encontrou raiz de um polinômio de grau, por exemplo, esse cara aqui tem grau maior do que 2, maior do que 1, estritamente maior do que 1, né? E encontrou a raiz, f de x é redutível. Tá bom. Certo? Beleza? Ele é redutível. Então, assim, ó, redutíveis e irredutíveis, a gente já viu até qual é a diferença entre redutíveis e irredutíveis em Q e em R, por exemplo. A gente viu aquele exemplo x ao quadrado menos mais 2, ele era menos 2, ele é irredutível aqui em Q, mas ele é redutível em R. Então, o Q tem muito mais irredutíveis, né, do que R. Mas na próxima aula a gente vai ver que os irredutíveis de R são bem fáceis de caracterizar. Quer dizer, eu já vou adiantando. De R, os irredutíveis são apenas o de grau 1 e o de grau 2, onde o delta lá do Bhaskara é negativo. Quer dizer, é complexo. Beleza? Não só esses casos. Mas a gente vai ver na prova na próxima. Beleza, gente? Já viu como é que encontra aí, né? Uma possível raiz desse polinômio. Então, na lista de exercícios, vai ter exercício assim. Vai estar o polinômio para que você encontre raiz. E depois que você encontrar a raiz, vai perguntar se é irredutível ou redutível, se você encontrou uma. E se sim, você escrever ele como produto de irredutíveis. Então, vamos lá. Suponha que você tenha esse polinômio aqui tem grau 3. Você encontrou essa raiz. Agora você consegue fazer a divisão, né? X menos 4 terços divide f de x. Você pode aplicar o algoritmo da divisão. E aí, quando você aplica o algoritmo da divisão, o q de x vai ser um polinômio de grau 2. Como esse cara daqui é um polinômio de grau 2, o que é que você consegue fazer? Usar Bhaskara e determinar quem são as suas outras raízes. Tá? Se são reais. Se são complexas, esse cara é irredutível. Então, sendo irredutível, você já consegue escrever esse polinômio como produto de irredutíveis. Beleza? Beleza. Claro, isso daqui é um critério. Obviamente, hoje já existem programas que fazem esse teste. Se eu não me engano, aí era para eu trazer. Ó. Se eu não me engano, tem o Wolfram, aquele que tem soluções de um bocado de coisa, ele faz isso. Eu acho que é a versão paga, se eu não me engano. No Wolfram, ele faz isso. Ele aplica o critério para encontrar raiz. Isso aqui ele faz rapidinho. Você coloca o polinômio, ele já identifica quem são os possíveis raízes e identifica quem é a raiz. Aplica o teste. Beleza? Tudo bem até aí? Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá. Conteúdo e primitividade de um polinômio. Né? Então, ó, um polinômio não nulo de Z, o conteúdo desse polinômio é o menor inteiro positivo que divide qualquer coeficiente de f de x. Ou seja, né? Eu estou com f de x aqui, a n, x elevado a n, mais a1, mais a0. Chamar de D, conteúdo.
Nesse caso, se o polinômio for irredutível, o conteúdo dele vai ser o polinômio de grau zero? Isso. Deixa eu só, eu vou falar sobre isso. Para todo i. Né? Se ele divide todo cara, ele é o maior, né? É o maior inteiro. E D, maior inteiro. Então ele é o maior inteiro que divide todo mundo. Como o mesmo Eldon falou, se esse tem o maior inteiro, esse cara daqui é redutível em Z. Porque D, se D é diferente de 1, tá? Se D é diferente de 1, esse cara daqui é redutível em Z, mas não necessariamente em Q. Eu vou chamar atenção para isso. Beleza, Eldon? Beleza. Tu tá escrevendo na tela? Porque eu acho que... apareceu agora, mas tinha travado também. Bom. Avisa, viu, se não está saindo aí. E a gente disse que o f de x ele é primitivo se o seu conteúdo é 1, se D é 1. Tá? Então, o conteúdo é o maior divisor de todos os coeficientes. Tá? E, obviamente, é aquela ideia. Se ele o conteúdo ele é diferente de 1, eu posso colocar em evidência naquele polinômio. Né? Então, é correto dizer que é o MDC, né, entre os... Sim. Beleza. O MDC é entre todos os coeficientes. Né? Sim, porque assim já facilita já a anotação. Perfeito. Pode considerar assim. Tá? E ele é primitivo se o seu conteúdo é 1, se o MDC é 1. Ou seja, se não tem ninguém diferente de 1 que divida todos. Certo? Extremamente importante isso, a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? Exemplo. 6x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 81x menos 12. Esse polinômio tem conteúdo 3, concorda? Sim, sim. Porque o 3 é o maior divisor comum entre todos os coeficientes, como o Eldo falou. Esse 3, ele divide 6, divide 15, divide 81 e divide 12. Então, eu posso escrever esse polinômio aqui, né? f de x, como sendo 3 multiplicado por 2x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais, aqui vai dar quanto? Quanto é que dá aqui? 27 dá, né? Isso eu sei que é 9 vezes 9. 27, né? 27. E aqui, 4. Não é isso? Por que eu descobri 27? Essa é uma coisa bem interessante, essa maneira como pensar matemática, né? Não decorar tabuada. Né? Você sabe que 81 é 9 vezes 9, e você está fazendo a divisão por 3, vai ficar 9 vezes 3. Sim, sim. Só que esse cara daqui é primitivo, né? O de dentro é primitivo. Concorda? Esse cara daqui, o F não é, mas esse cara daqui é primitivo. Então, sempre que você escrever se D é diferente de 1, eu vou colocar assim, né? Mais ou menos 1. De 1, que é maior, né? É conteúdo de f de x. Então, g de x que você tomar fazendo 1 sobre d, 1 sobre d multiplicado por f de x é primitivo. Certo? Beleza? Tudo bem até aí? Sim, sim. Pronto. Então vamos para um teorema aqui que é aparentemente simples, mas de uma utilidade muito grande. E não à toa ele recebe
um nome, né? Gauss provou esse lema. O produto de dois polinômios primitivos é um polinômio primitivo. Aparentemente simples, né? E é simples mesmo. O produto de dois primitivos é primitivo. Mas esse lema tem consequências bem interessantes sobre redutibilidade. Reza a lenda que Gauss fez esse lema com 15 anos. Com 15 anos, né? Exatamente. O bicho era monstro, né? Vamos ver a prova desse lema. Então vamos lá. Seja f de x, vou até escrever a n, x elevado a n, a 1x mais a 0. E g de x igual a... Vou colocar tudo com n, tá? Nomes primitivos. Por que eu estou considerando os dois com o mesmo grau, entre aspas, né? Estou considerando até o BN e o AN, né? Vou até colocar aqui, adicionando coeficientes nulos, se necessário. Ok? Para poder deixar os dois no mesmo índice, né? O BI e o AI. Tá. Então, a gente vai mostrar que o produto, né? Então, seja H de x como sendo o F de x vezes o G de x. Tá? Vamos mostrar que ele é primitivo. Então, suponha que não. H de x não seja primitivo. Certo? Se ele não é primitivo, então existe D diferente de 1, conteúdo de H de x. Concorda? Sim, com certeza. O que é que eu vou fazer? Ó? Como eu não sei se D é primo, seja P primo qualquer que divide D. Tá? Se ele é primo, considera ele. Agora, se ele não é primo, pega qualquer primo que divide ele. Tá? Então, o que acontece? Ó? Se f de x, sendo f de x e g de x primitivos, então o P, esse P', ele não pode dividir todos os coeficientes de f, nem todos os coeficientes de g. Concorda? Ele não pode dividir todos. Considere que o coeficiente, o menor coeficiente, desculpa, o menor coeficiente, menor índice, tá o quê? P não divide AI. Né? Se ele não divide todos, então vai chegar um momento, ou seja, eu vou olhar se o P divide o U a 0. Se ele divide o U a 0, eu pulo. Ele divide o A1, pulo. A partir do primeiro que ele não dividir, eu escolho ele como sendo índice, o I como sendo índice. Beleza? É isso que eu estou fazendo. Se o primeiro índice ele já não divide o U a 0, então é ele. Se não, aí eu pulo, até encontrar o primeiro índice. A mesma coisa com B. J, o menor índice, tá o quê? P não divide BJ. Certo? Agora, quem é o coeficiente de x elevado a i mais j em h de x?
de x elevado a i mais j em h de x. É quem? É o c i mais j, que a gente já viu que no produto o coeficiente é dado como A0 bi mais j, não é isso? Mais A1 bi mais j menos 1, até o último termo lá, que é o A i mais j, B0. Não é isso aí? Aí observe o seguinte, ó. Deixa eu só escrever só mais. Eu vou apagar esse termo aqui, vou colocar o termo no meio aqui, só para vocês. Aqui no meio vai estar o AIBJ, não é isso? Só para ficar mais claro. Ah, sim, ok. Por que eu vou escrever isso? Eu vou justificar. Que é o seguinte, ó. P, ele divide o AK para 0 menor ou igual do que K, menor do que I. Concorda? Ou seja, se o I é o menor índice que P não divide, então ele divide qualquer um que vem atrás. Beleza? Ok. Tá? A mesma coisa, P divide BL, né? Com 0 menor ou igual do que L, menor do que J. Não é isso? Então, ele vai dividir esse cara daqui, não é isso? O P, ele divide esse, ele divide todo mundo, menos esse daqui. Quer dizer, menos entre aspas. Mas por que ele vai dividir esse daqui também? Porque P divide o conteúdo de H e o conteúdo de H divide CI mais J. P divide D e D divide CI mais J. Temos que P divide CI mais J. Então, se ele divide todos esses termos aqui da soma, né? E esse daqui, então, obrigatoriamente, ele tem que dividir esse. Basta passar todos esses caras daqui, que não é esse, para o outro lado. Então, eu consigo colocar P em evidência do outro lado, então, obrigatoriamente, ele tem que dividir isso. Tá? P divide AI BJ. E onde é que está a contradição aí? Você supôs que ele não divide nem AI nem BJ. Como P é primo, não é isso? Isso. Ele teria que dividir ou AI ou BJ, né? Só que nos dois casos não pode. Ou P divide BJ. E aí está a contradição. Porque a gente tomou exatamente o I e o J, índices onde P não divide nem AI e não divide BJ. Agora só teve uma passagem que eu fiquei um pouco confuso. Diga aí. Realmente a gente pode garantir que o P vai dividir todos os índices menores do que todos os AKs tal que AK, o índice K é menor do que I. Sim. Por quê? A gente tomou o I como sendo o menor índice que ele divide. Esse I poderia ser o zero. Ah, não, ok, agora foi Certo? uma dúvida. É porque não necessariamente vai estar em ordem, né? Isso. Como assim? Não necessariamente vai estar em ordem. É porque, tipo, por exemplo, você pega A0, A1, A2, A3, A4, aí você supõe que ele não divide, né, o A3, que é o menor índice que ele não divide. Isso, que ele não divide. Isso. Se é o menor que ele não divide, então ele tem que dividir o A2. Porque senão o menor índice teria que ser o 2. Entendeu? Entendi. É o menor índice que ele divide. Ah, não, que agora... Ah, ok, entendi. É porque eu confundi o índice com o valor de A. Com o valor do... Beleza. Essa confusão existe também. Não confundir. Ele é o índice, é o menor índice. Não o número, né? Então ele é o menor índice que ele divide. Então, se você está olhando lá, né? Suponha que ele não dividiu o A0, não dividiu o A2, dividiu o A3, não dividiu o A4, dividiu o A5,
é o menor índice, então é o A3. Então ele divide qualquer um antes dele. O A2 ele tem que dividir. O A1 ele tem que dividir. Quer dizer, o A1 e o A0 ele tem que dividir. Sim, entendi. Certo? Essa técnica a gente vai utilizar mais uma vez em outra demonstração daqui a pouco. Viu? Essa mesma técnica aqui. De tomar o menor índice que faz isso. Não sei se nessa aula ou na próxima, eu não lembro. É bem útil. Eu já vi um argumento semelhante, só que em área de computação, que chama de varredura. Isso, perfeito. É isso aí mesmo. Isso é uma coisa bem interessante. A gente está usando o tempo todo uma coisa que é a ordem. Em muitos teoremas, a gente utiliza a ordem. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o teorema fundamental da álgebra. E um ponto principal da gente não conseguir fazer a prova puramente algébrica, apesar de que tem uma prova hoje puramente algébrica, mas a dificuldade é exatamente a ordem do corpo real. A gente precisa necessariamente usar a ordem, aquele conjunto ordenado. Então, e a ordem ligada ao infinitésimo, no caso, a análise. Então, a gente precisa da análise para provar. Tem uma prova alternativa, na próxima aula até vou mencionar, vou deixar até aqui o artigo qual é que vocês vão poder, que se quiserem, mas a técnica não é fácil, a gente não vai fazer a prova aqui. A prova não é simples, realmente, usa até surreais. Mas eu vou deixar... Realmente, provar isso aí usando apenas recursos algébricos bem difícil. É bem complicado. Na próxima aula eu vou comentar as possíveis provas que existem, assim, um leque de possíveis provas. E vou comentar também sobre a prova puramente algébrica. Eu já li, realmente precisa de uma técnica bem avançada, não é simples. Beleza? Então, provado o teorema, o lema de Gauss, que é extremamente importante para provar o próximo teorema. Acho que nem precisava provar esse lema agora, mas tudo bem. Se no próximo a gente usa, eu vou lembrar, na hora da prova. Que é o seguinte teorema. Que eu acho que usa o lema. Se não usar lema, vai usar em outro teorema. Eu acho que usa assim. Usa assim. Seja f de x um polinômio em z de x. E suponha que f de x é um produto de dois polinômios em Q. Tá? Em Q. Então, existe um número racional positivo Q, tal que esse racional multiplicado por G, e o inverso do racional multiplicado por H faz com que G, esses caras, né, o produto, caiam dentro de Z. Ou seja, o que é que está dizendo? Se eu conseguir escrever f de x, tá, como sendo G de x vezes H de x, só que G de x e H de x em Q de x, ou seja, eu estou dizendo que se f de x é redutível em Q de x, então ele é redutível em z de x. Observe se isso não é verdade. Né? Antes até de provar, eu vou até escrever aqui. Este teorema mostra que um polinômio em z de x que é redutível em q de x é também redutível em z de x. Por quê? Porque f de x eu estou escrevendo como sendo um g de x vezes um h de x, onde g de x está em q de x e h de x está em q de x. Só que esse cara é a mesma coisa de escrever... Esse teorema vai garantir que existe um q, onde esse cara não é igual a isso. Né? É a mesma coisa, né? Vai cortar aqui e vai voltar para aqui. Só que esse cara novo aqui vai pertencer a z de x e esse cara novo vai pertencer a z de x. Então, eu estou conseguindo escrever um cara que, se ele é redutível em q de x, obrigatoriamente ele é redutível em z de x.
Olha a força desse teorema. Esse teorema é bem forte. Ele está dizendo o seguinte, pega um polinômio qualquer em Z. Se eu consigo reduzir ele em Q de X, eu consigo reduzir ele em Z de X. O que não acontece na relação entre Q e R. Né? A gente viu lá o polinômio x² menos 2, ele era irredutível em R. E suas raízes eram quem? Mais ou menos raiz de 2. Mas ele não é redutível em Q. Então, essa passagem não vale entre Q e R, mas vale entre Z e Q. Então, observe como é bem específico isso entre esses dois anéis de polinômio. Entendeu aí? Sim, sim. Vamos ver a prova do teorema. Nesse caso, como a gente tem essa igualdade, então esse f de x sempre vai ter coeficientes inteiros, né? Não, eu estou tomando f de x inteiro. Ah, ok. Tá? Esse é o seguinte, eu tenho um polinômio com coeficientes inteiros. Eu quero saber se ele é redutível em Z. Aí o que é que eu faço? Olho ele em Q. E se ele é redutível em Q, então ele é redutível em Z. Esse teorema está dizendo isso. Aí, como é que você pode sua estratégia? Eu quero saber se esse polinômio é redutível em Q. Usa o critério lá do primeiro teorema. Tenta encontrar uma raiz. Se você encontrou uma raiz, você já sabe que ele é redutível em Q. Então, obrigatoriamente, ele é redutível em Z. Entendi. É. Vamos ver a prova. Tem exercício parecido também na lista, mas vamos ver a prova. Então, vamos dividir em duas partes. Em duas partes. A parte 1, em que f de x é primitivo. E a parte 2, f de x não é primitivo. Tá? E aí vamos ver. Então, vamos primeiro provar o caso 1. Suponha que f de x é primitivo. Tá? Suponha que ele é primitivo. Deixa eu ver aqui. A gente tem que f de x... como g de x e h de x são polinômios aqui, né? Em q de x, a gente viu lá no início que se você pegar existe sempre um racional, um inteiro, que se eu multiplicar por g, ele cai dentro de z, ou seja, g de x ele é associado a algum elemento de z de x. Falei lá no início. Existem, vou pegar a e b, inteiros, tais que a g de x e b h de x, eles são polinômios aqui. Lembra lá no início que eu falei que eles eram associados em Q com polinômios de Z? Então pegue os seus associados. Certo? Beleza? Assim, o que acontece? Ó? AB f de x, né? Ele é a g de x vezes b h de x. Beleza? Agora, esse cara daqui é um polinômio em Z, tá? Então, ele pode ser primitivo ou não, eu não sei. Então, seja D, C, vou pegar C, vai. C, o conteúdo de A, G de X. Vejam. E D, o conteúdo de B, H de X. Lembrando, conteúdo, mais uma vez, né?
Conteúdo é o MDC dos coeficientes. Tá? Suponha esse cara. Então, se eu pegar esse cara e dividir pelo seu conteúdo, dá um polinômio primitivo. Lembra? Logo, A dividido por C, G de C, G de X. E B dividido por D, H de X. São primitivos. Concorda? Sim. Aí a gente usa o lema. Pelo lema de Gauss, se esses dois caras são primitivos, o produto dele é primitivo. O produto é A sobre C, G de X, multiplicado por B sobre D, H de X, que é quem aqui, na verdade? AB sobre CD, F de X, concorda? Esse cara é primitivo. Olha a importância aí do lema. Se esse cara é primitivo, vocês concordam que CD é o conteúdo de ABF de X? Concorda? Sim. Né? Porque o número que quando eu divido aquele polinômio ali, ele vira primitivo. Aquele cara dali, com certeza, é o conteúdo. Só que f de x é primitivo, e, portanto, AB também é o conteúdo de AB f de x, não é isso? Porque se você pegar AB dividindo aqui, vai eliminar, vai ficar só f de x que era primitivo. Então, AB é o conteúdo também. Como o conteúdo é o maior, né, os dois na ordem, que é uma ordem total, linear, então esses dois caras têm que ser iguais. Né? Então, AB tem que ser igual a CD. Concorda? Sim. Então, se isso daqui implica que AC é igual a B sobre B. Concorda? Sim. Beleza. Então, seja Q A sobre C. Logo, 1 sobre Q vai ser quem? C sobre A, concorda? Só que Sim. C sobre A é a mesma coisa de quem? B sobre D, devido a essa igualdade. Concorda? Sim, sim. Beleza. Acabou. Por que acabou? Porque Q, G de X, ele é A sobre C, G de X. E A sobre C, G de X, a gente já tinha visto que ele é, ó, são primitivos. Esse cara daqui está em Z. Concorda? Esse cara daqui está em Z de X. Que A, G de X estava em Z, você pegou, dividiu pelo conteúdo, ele continua sendo um polinômio de Z. E 1 sobre Q H de X, esse cara é B sobre D, H de X, que pela mesma razão, ambos pertencem a Z de X. Concorda ou ficou dúvida aí? Concordo. Nesse caso, eu poderia concluir também dizendo que f de x é igual a g de x, h de x, que é igual a q, g de x, 1 sobre q, h de x. Isso, exatamente, perfeito. Exatamente isso que a gente colocou aqui, né? Essa observação aqui. Mas o que a gente queria era mostrar que existe um Q onde esses dois polinômios caem dentro de Z. Mas tá certo o que você falou. Né? Isso É foi a porque se parte eles 1. forem igual a f, e f está em z, então eles estão em z também. Em z de x também.
Pode ser que não, né? Observe. Olha o que você está falando. Ah, sim, é verdade. Pode ser que produto de dois polinômios que não estão em Z, dê Z. Tá? Isso é. Mas nesse caso, eu consegui um Q racional, um número racional, que faz com que G de X e H de X, que eram em Q, quando eu multiplicar por esses caras, né, ele cai dentro de Z. Agora vamos para o caso 2, né? Caso 2. Suponha que era o caso em que f de x não é primitivo. Beleza? Então, como ele não é primitivo, a priori ele pode ser nulo. Tá? Então, se f de x for constante igual a zero, então h de x ou g de x é constante zero, porque estamos em um domínio de integridade. Tá? Se f de x é g de x vezes h de x dando zero, então um deles é zero. Beleza? Então suponha h de x igual a zero. Seja a inteiro tal que a multiplicado por g de x pertence a z. Isso eu sempre posso fazer. Basta tomar o a como sendo o produto dos denominadores dos coeficientes. Lá atrás. Então acabou, né? Então f de x eu posso escrever como sendo a g de x vezes 1 sobre a h de x, como h de x é zero, esse cara, onde esse cara daqui pertence a z de x, e esse cara daqui também pertence a z de x, já que esse cara é zero. E aí acabou. Se o caso de f de x for igual a zero, não tem o que fazer. Beleza? Tudo bem aí? Sim. Caso f de x seja diferente de zero, seja b o conteúdo, porque eu estou supondo que ele não é primitivo. Né? O conteúdo de f de x. Certo? Aí eu posso tomar assim, vou tomar um f1 de x como sendo 1 sobre d f de x. Que é primitivo esse cara, porque eu estou dividindo o f pelo seu conteúdo. Então, esse cara daqui é primitivo. Tá? E aí ele vai ser igual a 1 sobre d g de x, h de x. Concorda? f1 de x, primitivo. Beleza? Sim. Beleza. Como ele é primitivo, eu posso usar o item 1. Item 1. Existe um Q, um racional, tal que, vou até escrever assim, ó, tal que Q sobre D, né? G de x, eu estou pegando Q multiplicado por 1 sobre D, G de x, pertence a Z, e 1 sobre Q, H de x, pertence a Z. Concorda? Mas aí acabou, né? Se eu estou dizendo que esse cara dividido por D cai dentro de Z de x, desculpa, Z de x e aqui Z de x. Se esse cara aqui dividido por D cai dentro de Z de x, então sem dividir também. Que G de x pertence a Z de x e 1 sobre Q, H de x, também pertence a Z de x. E acabou. Concorda com esse passo final? Ó, eu descobri que esse cai dentro de Z de x.
Eu estou dividindo por D. Então, se eu não dividir, obviamente vai cair, né? Se dividindo já cai, então sem dividir também. Já que Q, Sim. certo? Então, acabou aí. Então, por mais que esse teorema, por mais que o enunciado não esteja tão claro, mas a principal observação do teorema é o que eu escrevi aqui abaixo. Esse teorema mostra que polinômios em Z, que é redutível em Q, é também redutível em Z. Certo? Beleza? Vamos ver exemplo aqui. Vamos ver um exemplo para realizar exatamente essa ideia. Vamos ver um exemplo. Aquele exemplo anterior lá que a gente viu, né? Que era o f de x. Como era? A gente determinou a raiz lá. Esse daqui, né? 3x ao cubo mais 2x. Vou ver aqui. 3x ao cubo mais 2x. Acho que eu tenho 2x ao quadrado. Menos 2x menos 8. A gente viu que 4/3 é raiz. Vou pegar aqui f de x. É raiz de f de x. Beleza? Se ele é raiz de f de x, então x menos 4/3 divide 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 2x menos 8. E aí a gente pode aplicar o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão. Aí vocês fazem, se vocês quiserem, mas eu consigo escrever 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 2x menos 8, tá? Como sendo x menos 4 sobre 3. Eu já fiz, já. 3x quadrado mais 6x mais 6. Então, vocês fazem aí usando o algoritmo. Então, esse cara daqui, ó, esse polinômio f de x, ele é irredutível. Irredutível não, redutível. Ele é redutível em quê? Em Q de x. Porque esse polinômio aqui tem um coeficiente racional. Mesmo ele sendo um polinômio em z de x. Está contínuo em Q de x. Ele é redutível em Q de x. Mas o teorema agora nos garante que eu consigo encontrar um Q e quando eu multiplicar por esse cara daqui, por esses dois, ele cai dentro dos... Cada um deles cai dentro dos racionais. Então, quem é o meu Q que eu vou tomar? 3? Exatamente. Se você tomar Q igual a 3, aí a gente vai ter o quê? Que é 3 multiplicado por x menos 4/3, ele é 3x menos 4, que pertence a z de x. E se eu pegar 1 sobre 3 e multiplicado pelo outro cara aqui, ó, 3x ao quadrado, mais 6x, né? Mais 6. Então, ele divide todos esses caras daqui, tá vendo? Vai dar x ao quadrado mais 2x mais 2, que também cai dentro de z de x. Então, eu consigo escrever o f de x, que é esse cara daqui, como sendo q multiplicado por esse, vezes 1 sobre q multiplicado por esse. Ou seja, escrever tudo de novo. 3x ao cubo, desculpa. 3x ao cubo, mais 2x quadrado, né? Menos 2x, menos 8. Ele pode ser escrito como 3x menos 4 multiplicado por x ao quadrado mais 2x mais 2. E aí, eu tenho que escrever ele como produto de dois não invertíveis, f de x é redutível em z. Ficou claro aí?
Ficou. Então, ó, vai ter exercício basicamente desse tipo, assim, né? Você vai lá e tenta encontrar uma raiz em Q. Encontrou uma raiz em Q, escreve ele como produto de, de, de redutíveis, tá? Você vê se ele é redutível em Q. Ele é redutível em Q, tenta encontrar o Qzinho que você vai aplicar ali. Encontrou o Qzinho, aplica. Olha a prova do teorema que ele dá o algoritmo de como encontrar o Q. Então, sempre fica de olho na prova do teorema, que é ele que vai dizer, porque esse daqui foi fácil, né? Olhou, já visualizou, viu que era o 3. Mas muitas vezes não pode ficar tão claro assim. Certo? O que você precisa é de um inteiro racional. Então, esse cara daqui era um inteiro em particular, né? Mas pode ser que o número necessariamente tem que ser racional. Beleza? Beleza. Então, a gente viu o seguinte. Voltando para a observação. A gente viu o exemplo. Vamos voltar para a observação. Tem um polinômio em Z, tá? Que ele é redutível em Q. Então, ele é redutível em Z. Tá? Aí eu pergunto para vocês. Se eu pegar agora um polinômio em Z, que é redutível em Z, será que eu já consigo implicar que ele é redutível em Z? Em Q? Tá? Vamos ver isso aqui. Essa pergunta é interessante, mas é difícil responder. Vamos lá, vamos ver aqui. A pergunta é: se f de x, um polinômio em Z, redutível em Z, será f de x redutível em Q? Pergunta. A resposta é nem sempre. Tá? Exemplo. Será que vai valer quando tiver alguma coisa relacionada a relativamente primos? Não, isso. Tem a ver com relativamente primo, sim. Eu acho que você já pensou correto. Tem a ver com a primitividade do polinômio. Dele ser primitivo. Que é exatamente os coeficientes serem relativamente primos. Não é isso? Sim. Então, é isso. Toma f de x, por exemplo, 2x menos 6, por exemplo. 2x menos 6, eu consigo colocar o 2 em evidência. 2 multiplicado por x menos 3. Ou seja, 2 não é invertível em Z. Então, eu estou conseguindo escrever esse polinômio como um produto de dois caras não invertíveis. Em Z. Em Z. Né? Em Z de x, eu escrever. Ele não tem inverso em Z, né? Então, f de x é redutível em Z. Mas 2 é invertível em Q. Então, e esse cara daqui f de x é irredutível. Aqui. Só que no caso em que você não consegue colocar em evidência, ou seja, um não é múltiplo do outro, você... Exatamente. E é exatamente esse teorema aqui. Ó, aqui ficou então. Então. F de x, um polinômio em Z. Se f de x é irredutível em Z, somente se um dos seguintes itens são satisfeitos. F de x é um elemento primo de Z. Ou f de x é um polinômio primitivo que é irredutível em Q de x. Então, aí eu sim. No caso, quando ele é irredutível, aí a coisa funciona. Beleza? Vamos fazer a prova desse cara aí. Eu pensei que a aula ia ser rápida, né? Ainda tem
Critério de Eisenstein. Provar. Vamos lá, mas tudo bem, vamos lá. Vamos provar esse cara. Aí, no caso, para ser redutivo, é só contrapositiva, né? Exatamente. Exatamente. Já matou a charada aí. Beleza? Então, de novo, a gente divide em duas partes. Seja f de x. Não. Verificamos. Ficaremos em duas partes. O grau de f de x é 0. E 2, o grau de f de x é diferente de 0. Então, no caso 1, eu tenho que, se f é irredutível em z de x, isso aqui acontece se somente se, e ele é de grau 0, né? Se somente se f de x, que é uma constante, né? Se é grau 0, é igual a c, eu escrever como sendo AB, então, A ou B é invertível. Concorda? Eu tenho que A ou B tem que ser invertível, que é o fato de ser irredutível. Como ele é uma constante, A ou B é irredutível. Em Z, as únicos irredutíveis são quem? É quem? Portanto, A é igual a mais ou menos 1, ou B é igual a mais ou menos 1. Ou seja, f de x é igual a c é primo. Ficou claro aí? Sim. E a volta, né? Se ele é primo. Então, se eu escrever, na verdade, a volta não é. Eu escrevi assim, mas. Escrevi assim. Ou seja, uma mesma afirmação, né? Se ele é primo, e aí se eu escrever ele como A vezes B, então A é mais ou menos 1, B é mais ou menos 1, tá? Então eu consigo escrever ele como produto desses caras. Só existe essa possibilidade. Então, não se somente se não tão claro de se ver. Talvez fosse melhor escrever com calma. Mas o item 2 é mais interessante. Agora eu estou supondo que o grau de f de x é maior do que 0. Vou colocar assim, maior do que 0 em vez de diferença. Maior. Beleza? E aí? O que é que a gente tem? Vamos provar ainda, né? Suponha que f de x é irredutível em z. Em z de x. Certo? Suponha que ele é irredutível em z de x. Se ele é irredutível em z de x, em particular, peraí. Não, aqui está errado. Não é isso aqui. Se ele é irredutível em q de x, eu quero mostrar o quê? Tá. Seja D. O conteúdo. Já lembrei. Conteúdo de f de x. Eu vou mostrar que ele é primitivo, tá? O conteúdo de f de x. Se ele é o conteúdo de f de x, então, f de x eu posso escrever como sendo d vezes 1 sobre d f de x. Concorda? Com isso aí? Ok, tudo bem.
Então, como ele é irredutível aqui, né? Assim, D é invertível em Z. Em Z de X, concorda? Porque ele é irredutível. Então, esse cara tem que ser irredutível. Ou seja, D tem que ser obrigatoriamente 1, porque ele é o maior, né? O conteúdo é positivo. Ele é 1, obrigatoriamente é 1. Ou seja, f de x é primitivo. Então, se f de x é irredutível em z, então obrigatoriamente ele tem que ser primitivo. Falta mostrar agora que ele é irredutível em Q. Então, suponha que ele, sendo primitivo, que f de x é redutível em Q. Em Q. Tá? Se ele é redutível em Q, então f de x eu posso escrever isso como sendo um g de x vezes h de x com g de x, h de x, elementos em Q. Não invertíveis. Beleza? Não invertíveis. Certo? Mas aí, o que é que a gente tem? Se ele é... Claro, o grau... Aqui, o grau de f de x, ele é maior do que zero. Logo, o grau de g de x, ou f de x, ou h de x, também é não nulo. Não é zero, concorda? Sim. Aí, pelo teorema anterior, existe Q racional, tal que Q multiplicado por g de x pertence a z, e 1 sobre Q multiplicado por h de x pertence a z. Certo? E f de x, sendo que h de x. Ou seja, acabei de mostrar que f de x tem que ser redutível em z de x. Concorda? Porque esses caras daqui, ó, como ele tem que ter pelo menos um deles tem que ter grau maior do que... Peraí, deixa eu pensar aqui. Ele não pode ser, nenhum dos dois pode ser nulo aqui. Se um desses dois fosse nulo, né? Quer dizer, não é nem o grau. Logo, o que eu quero concluir é isso aqui, ó. G de x é diferente de zero e h de x é diferente de zero. Certo? E aí eu consigo... Certo? Por quê? Porque agora f de x, ele é redutível, pelo que eu acabei de escrever, em z. E aí eu tenho uma contradição. Porque a contradição foi no momento que eu fiz a suposição que f de x era redutível em Q. Portanto, f de x é irredutível em Q. Certo? E a volta? A volta é mais simples, né? A volta eu estou supondo que ele é primitivo, o polinômio é primitivo, e que é irredutível em Q. E aí eu uso o teorema anterior. Não, peraí. Não. Se ele é irredutível em Q, ele é irredutível em Z, claro. A volta é isso. Se f de x
primitivo é irredutível em que? Por que eu posso concluir que ele é irredutível em Z? Como é? Se f de x ele é redutível, vamos lá, vamos fazer a prova. Se f de x ele é redutível, vamos ver aqui. Redutível. Vou escrever aqui, né? Bom, g de x, h de x em z, eu pensei que era mais assim. Neste caso, a gente só precisaria mostrar que ela é G de x 1 vezes, ou quer dizer, mais ou menos 1 vezes. Ou h de x, deixa eu botar assim. G de x é igual a constante, ou h de x é igual a constante, concorda? Sim. Né? Porque senão, aí eu estaria escrevendo dois polinômios não invertíveis, que em particular são polinômios de quê? E aí ia contradizer o fato de ser irredutível em quê? Tá? Então esse cara é C ou esse cara é C. Então suponha, agora sim, suponha que G de x é C. Tem perda de generalidade, tá? Diferente de zero, obviamente. Então se C é igual a mais ou menos 1, então G de x é invertível. Certo? É invertível. Em Z, exatamente, em Z. Perfeito. Em Z. E aí, estaria no caso de ser irredutível, né? Que aí eu estaria provando. Né? Agora, se o C for diferente, né, de mais ou menos 1, ele não for, esse cara, o f de x, eu estaria podendo escrever como sendo C vezes 1 sobre C f de x. A prova é parecida com a gente já fez. Não, peraí. Se isso acontece... Eu acho que, na verdade, não tem como, né? Você ser... Isso. É um absurdo supor que... Assim, o D, que é o conteúdo, assim C, divide 1, pois f de x é primitivo, não é isso? Isso. Ou seja, C teria que ser obrigatoriamente 1, contradizendo o fato de comando ser um fato diferente de 1. Não, eu acho que não precisava nem esse passo aqui. Ó. Vou escrever melhor, tá? Escrever melhor. Porque isso aqui eu já posso fazer direto. Suponha que esse cara seja C diferente de 0. Então, f de x eu posso escrever... Você já conclui que C tem que ser mais ou menos 1. Exatamente. Exatamente. Tem que ser obrigatoriamente 1, na verdade. Bom, Sim, obrigatoriamente. f de x... Que é o maior, né? Isso, é primitivo. C tem que ser obrigatoriamente 1. Pronto, acabou. Aí acabou. Que é invertível em Z. Pronto, agora sim. Agora acabou. Ficou melhor. Ficou bem. Ficou melhor. Vamos lá. Beleza? Então agora a gente não é sempre que vale a volta, mas para polinômios primitivos, sim. A gente consegue isso. Tá? Então esse é um resultado extremamente importante e diferente do que acontece na relação entre Q de x e R de x. Beleza?
Então, gente, a gente tem um tempinho aqui, eu acho que dá tempo de a gente provar pelo menos o critério de Eisenstein, para não deixar esse critério que envolve Q e Z, para a próxima aula que a gente vai focar só em R de X e os complexos. Tá? Então, vamos provar o critério de Eisenstein. A prova não é grande, não. Dá para fazer a prova bem simples. Aqui é mais um critério de irredutibilidade de Q. Tá? Então, além de você ter agora na mão a possibilidade de usar a irredutibilidade em Z, você agora pode utilizar a irredutibilidade dessa forma, nesse critério. Então, suponha que existe P, um polinômio, eu tenho um polinômio f de x, né? Eu tenho um número primo P que ele divide qualquer coeficiente, mas ele não divide o AN e o seu quadrado não divide o A zero. Por mais que P divide o A zero, o quadrado não divide o A zero. Então, esse cara é irredutível. Esse é um critério também extremamente, aparentemente, anti-intuitivo, né? Você olha assim, pô, tem que satisfazer... E bem específico, né? Exatamente, tem que satisfazer exatamente isso para mostrar que é irredutível. Né? Deixa eu já, antes de fazer a prova, chamar a observação. Existe um outro critério parecido, tá? Que é dizer que P, a mesma coisa, a mesma hipótese, mas P não dividindo a zero, só que aqui eu mudo, tá? Ó, vou escrever aqui. Ó. P dividindo AI com zero estritamente menor que I, menor ou igual que N. P não divide o A zero e P ao quadrado não divide a N. Eu também consigo concluir a irredutibilidade. Tá vendo? A mudança aqui mudou em quem ele divide e quem ele não divide. Esse caso daqui vai entrar na lista de exercícios. E a prova é bem parecida. Então muda algumas coisas. Beleza? Mas também são critérios. É critério de Eisenstein. Outra coisa que eu vou chamar a atenção. O critério de Eisenstein vale só para Q? Não. Vale para outros corpos. Mas aí a reformulação é um pouco diferente. Ao invés de tomar o primo, o número primo, elemento primo, eu tomo o ideal primo. Tá? O ideal primo. Então é um pouco diferente, eu prefiro não trazer para cá. Nem vou colocar de exercício também. Poderia colocar, a prova é bem parecida também. Vamos fazer a prova disso aí e a gente vai para casa. Quer dizer, vocês ficam em casa. Né? Já está habituando já a linguagem para ser mais que bem. Era tudo que eu queria agora, a Darla mandando a gente ir embora. Se bem que lá talvez vocês tenham aula depois. Né? Muito provavelmente. Então vamos lá. Ó. Suponha que, por absurdo, que o f de x seja redutível. Né? Ou seja, ele satisfaz todas essas coisas aqui, ele é redutível. Se ele é redutível, então existem dois polinômios, né? Eu vou escrever como sendo bmx elevado a n mais b0 e h de x como sendo, sei lá, cr de x elevado a r c0 com bm diferente de zero e cr diferente de zero, ou seja, são polinômios que tem grau, né? Ele não pode ser nulos nem invertíveis. Né? Eu estou mostrando que ele é redutível, então eu consigo escrever ele como dois polinômios de grau maior do que zero. Tá aqui. Eu consigo escrever o f de x como produto desse cara. Né? Beleza? Então, por hipótese, temos que o P ele vai dividir o AI, né? 0 menor ou igual do que I, menor do que N. O P não divide o AN e o P ao quadrado não divide o A0. Beleza?
Mas o P, ele divide o A0, porque ele divide do 0 até n-1, tá? Então, se ele divide o A0, quando eu aplico esse produto, é quem? É B0 vezes C0. Beleza? Como P é primo, temos que P divide B0 ou P divide C0. Certo? P divide um desses dois. Suponha que ele divide o B0. P divide o B0. Outra coisa que nós temos é o seguinte, ó. P, ele não divide o AN. E o AN é quem? Se vocês lembrarem, é o produto dos dois termos de maior grau, né? BN mais C, BN vezes CN. Lembra? É o AN, BN vezes CR. Desculpa, CR. Então, se ele não divide o produto, então P não divide BN e P não divide CR. Certo? Ou seja, ele não divide o maior, ó, os maiores índices aqui, ó, ele não divide esse, não divide esse. Aí a gente vai usar aquela mesma técnica anterior. Se ele não divide um dos elementos, né, o de máximo, então ele tem um menor índice que ele não divide. Ele pode não dividir o BM, mas eu vou testando se ele divide outros menores do que, com índice menor do que M, e vou verificando aquele que ele divide menor, com menor índice, eu paro. Então, vamos fazer aquela mesma ideia. Seja I o menor índice com P não dividindo BI. Certo? Aí o que é que vai acontecer? Logo, o meu AI, quem é o meu AI? Como é o produto, né? É o BI C0 mais B0 CI. Lembra? Vai fazendo. Vou escrever mais um termo aqui só para ficar. BI menos 1, C1, né? B0 CI. Beleza? Aí a mesma coisa, gente. Ó. Lembra? Se o I é o menor índice, então P ele vai dividir BK com 0 menor ou igual do que K, menor do que I. Concorda? Sim. Ele vai dividir todos esses caras. E P vai dividir o AI, porque é a hipótese. Ele divide todos os caras aí. Né? Menos o AN, mas ele divide todos. Então, se ele divide esse e divide todos esses caras daqui, então, obrigatoriamente, ele tem que dividir esse. Você até escreveu. P divide. E P divide. Né? Eu posso passar isso aqui para o outro lado. Então, isolando, eu posso botar P em evidência, então tem que dividir esse cara. Portanto, P divide BI C0. E qual é a contradição aí? Ah, ele não poderia dividir o C0, né? Exatamente. Certo? Porque o que é que eu tenho? P, entretanto, vou escrever aqui. Entretanto, P não divide o BI, que era o maior índice. Então, P tem que dividir o C0. Contradição, porque a gente viu aqui, ó. Cadê? Peraí. Onde foi que a gente... Peraí.
Então, P divide C0. Ah, ok. P divide C0. Se P divide C0, e a gente tinha aqui atrás, agora eu lembrei, que o P divide B0, tá vendo? A gente fez a suposição, né? Por hipótese, não é por hipótese, né? Supomos anteriormente que P divide B0. Logo, se P divide C e P divide B0, P vezes P, que é P ao quadrado, vai dividir B0, C0, que é A0. Contradição. Porque P ao quadrado não pode dividir A0, que é a hipótese lá. Né? Ah, sim, ok. Aí pronto, acabou. Então a gente encontrou o absurdo, então o absurdo saiu do fato de a gente supor que o F era redutível. Beleza? 3 minutos só para fazer um exemplo aqui, a gente acaba. Só para não ficar. Como é que você vai... E exercícios vão cair parecido. Como é que a gente determina se um polinômio com entradas com coeficientes inteiras é irredutível usando o critério de Eisenstein? 3x ao quadrado, ao cubo, vamos pegar esse 42x ao quadrado, mais 8x, 81, menos 15. Vamos lá. Ó. Será que esse cara é irredutível em Q de x? Será que existe um primo? Então, eu tenho que encontrar um primo P que divide 15, menos 15, P que divide 81, um P que divide menos 42, e P não divide 13, e P ao quadrado não divide menos 15. Quem é? Quem é o cara aí? Peraí. Ó, ele tem que dividir 15, ele tem que dividir 81, ele tem que dividir 42. Deixa eu ver se... 3. Né? Não é isso? 9 ao quadrado, né? Ou 9 não divide 15. Uhum. E 3 não divide 13. Exatamente. Pronto. Determinei quem é o primo que satisfaz essa condição. Portanto, f de x é irredutível em Q de x. Tá? É irredutível em Q de x. Então, vai ter exercício lá na lista dizendo assim, determine se determinado polinômio é redutível ou não. Então, usa o critério de Eisenstein. Se o critério de Eisenstein for inconclusivo, você usa aquele primeiro teorema para tentar encontrar uma raiz. Tá? E vai tentando. Então, tem as possibilidades. Ou você tenta mostrar que ele é redutível em Z. E ele é primitivo. Certo? Uma consequência imediata aqui, ó, rapidinho, só para agora. Agora eu acabo. Outro exemplo. X elevado a n menos p é irredutível em que? Isso, claro, né? Com P'. Por quê? Aplica o critério de Eisenstein nesse cara aí. P divide todos os coeficientes menos 1, né? Então, P divide o próprio P, e como os outros coeficientes não aparecem, não tem problema. P ao quadrado não divide P, né? E P não divide 1. Então, é a consequência imediata do critério de Eisenstein. Esse era um exemplo que a gente viu lá atrás, né? X ao quadrado menos 2. Tem um fato curioso aí também, né? O que é? O fato de que sempre raiz de P vai ser irracional. Exatamente. Beleza?
Só que tem aquela coisa, né? Claro, né? Não, tudo bem. Não vou comentar mais. Deixa para a próxima aula. Já falei demais. Agora eu fiquei curioso. Não, eu ia falar sobre aquela coisa da limitude. Esse cara poderia ter N raízes, enfim, mas... Não. Ah, sim, sim. Então tá bom. Na próxima aula a gente vai falar sobre essa irredutibilidade em R e nos complexos e falar muito sobre o teorema fundamental da álgebra. Não vamos provar, mas vamos conversar bastante sobre ele. Outra coisa, mais uma vez afirmando aqui, a atividade avaliativa vai ficar aberta até amanhã, 23h59. Tá? Então, vocês têm 2 dias aí para fazerem a atividade avaliativa. Tá bom? E aí, obviamente, não vai dar para eu corrigir amanhã. Então, só na outra semana. Ganhei folga de vocês esse final de semana. Podem escrever aí, presente aí. E a gente termina. Acho bonitinho o senhor ainda pedindo pra gente escrever presente, sendo que sempre são os mesmos alunos. Exatamente. Eu já sei de qual quem são os alunos aí. Não dá nem para Inclusive, faltar, assim, se um professor perceber, né?